Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez. Vamos falar sobre um tema que é assim, corriqueiro, mas de extrema importância para o entendimento de várias patologias, é, quando se refere de várias patologias que se refere ao idoso, né? É, eu estava outro dia conversando com um familiar e ele fez não foi nem questionamento, né? Ele usou a seguinte colocação, né? Olha, Anderson, eu também preciso me preocupar, porque eu ando esquecendo tantas coisas que eu vou acabar aqui dentro. Ou seja, ele se referiu assim: eu ando esquecendo tantas coisas que eu acho que eu tô ficando com demência. E muitas pessoas pensam isso. Nossa, eu tô esquecendo, minha memória tá muito falha. Será? Que vem a ser essa falta de memória? Que impacto vem a ter essa falta de memória na saúde do ser humano, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre uma das maiores ou a principal habilidade mental que o ser humano tem, que é memória. Memória, ela se divide em vários tipos de memória, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o básico de memória. Memória, ela é que é responsável pela formação do ser humano, pela formação da pessoa, né? Desde que nós nascemos, desenvolvimento, tudo vem através de memória, né? Aprendizado é através de memória, sentimento através de memória, emoção através de memória, tudo que eu faço através de memória. Uma memória que eu tenho sobre algo, algo que eu aprendi de como usar, como fazer, por que fazer e por que não fazer. Né? Então tudo na minha vida ela parte de uma memória, né? Então assim, quando se preocupar que a memória está falhando, o esquecimento ou qualquer coisa nesse sentido, quando vai acontecendo a nossa formação, na realidade nós vamos criando redes internas, supostamente falando redes internas, e essas redes internas são onde eu vou colocando as minhas memórias, onde eu tenho a possibilidade de buscar determinada parte dessa memória para trabalhar em cima dela, para fazer algo em cima dela. E aí eu formo a minha personalidade, o Anderson. Como o Anderson age diante de determinados acontecimentos, diante de determinadas coisas. Quem é o Anderson? Quem é o Anderson? Quem é a Maria? Quem é o Adriano? E assim vai, não é? A memória ela não se refere só a esquecer alguma coisa, como esquecer uma chave, como esquecer de fechar uma porta. A memória ela não se refere só ao esquecimento de algo. A memória se refere também ao aprendizado de algo que é novo, né? Então eu me preocupo como? Quando? Quando essa memória, a diminuição dessa memória, a perda dela começa a atrapalhar o meu dia a dia. Sempre que eu falo em perda de memória, em esquecimento, alguma coisa, não é que tudo me leve ao raciocínio de que a perda de memória é uma demência. Mas a perda de memória contínua, ela pode me levar a problemas e nem sempre a perda de memória é demência. Por isso que assim, quando se vai fazer, por exemplo, o diagnóstico de demência, o diagnóstico de demência, ele é feito através da exclusão de outras patologias ou exclusão de outros problemas que a pessoa que vem acontecendo com a pessoa, não é? Então, para fazer um diagnóstico de demência, eu preciso excluir qualquer patologia que ela possa ter, qualquer alteração que ela possa ter advindas de outra patologia, por exemplo, hiperglicemia, hipoglicemia, hipertensão ou qualquer outras patologias que podem trazer alteração do meu nível de consciência, alteração da minha parte cognitiva, da minha cognição. Eu preciso entender o dia a dia daquela pessoa, os hábitos daquela pessoa, porque, por exemplo, o consumo excessivo de álcool também pode alterar a minha parte de memória. O consumo excessivo de medicações, algumas medicações também podem alterar a minha parte de memória. Não existem algumas medicações que as pessoas, vou tomar uma medicação para dormir, não estou conseguindo dormir direito, eu vou tomar uma medicação para dormir. Quando eu acordo de manhã, às vezes as pessoas falam assim, eu acordo meio lesado.
e aí no decorrer do dia a memória não está muito boa. Isso é demência? Opa, eu preciso excluir os fatores que podem levar ao mau funcionamento dessa minha rede de funcionamento da memória, do aprendizado, tudo, para eu conseguir entender o que está acontecendo comigo. Então a memória, ela vai ser preocupante, a perda da memória, a perda ou esquecimento, ele vai passar a ser preocupante quando ele começar a te prejudicar, quando você começar a perceber que isso acontece com uma certa frequência, e aí você vai buscar a entender quais são os fatores que podem estar levando à diminuição da memória ou esquecimento, propriamente dito. Mas eu falo assim, quando uma pessoa senta na minha frente para conversar comigo sobre memória, olha, o meu parente, meu pai e minha mãe, tá esquecendo muito a memória, tudo. E às vezes quando tá sentado os dois assim, quando o paciente, ele lembra que ele esqueceu, olha, quando o paciente fala, olha, eu tô esquecendo as coisas, eu esqueço a chave, né? Depois quando eu vou ver, eu lembrei que eu esqueci. Quando o paciente lembra que ele esqueceu, quando o paciente sabe que ele esqueceu, isso para mim é um ponto positivo, não é? Por quê? Porque pode ser alguma coisa que está desorganizando essa rede de memória, essa rede de fluxo de informação, mas que em algum momento ele lembra que esqueceu. O que é muito diferente do paciente, quando senta na minha frente, que o familiar fala que ele esqueceu, porque nem ele sabe que esqueceu. Ou seja, um lapso, um corte na linha do tempo dele, em que aquilo não existiu para ele. E às vezes o familiar fala, olha, ele está esquecendo muito das coisas. Ele fala, não, eu não esqueço de nada. Olha, ele ligou a boca do fogão esses dias e ele nem lembrou que... E o paciente fala, não liguei, não fui eu. Aí é preocupante. Sabe por quê? Porque você percebe que na linha do tempo desse paciente, essa caixinha onde ele guarda a parte de memória, não existe isso. Aí é bastante preocupante. Aí tem que ser bastante pesquisado, bastante estudado, para você conseguir trazer uma terapia correta para esse paciente e entender o que está acontecendo com esse paciente. Portanto, assim, enquanto você está esquecendo e você está lembrando o que você está esquecendo, é menos mal. Não é que não precisa procurar ajuda, gente. Precisa procurar ajuda, precisa entender o que está acontecendo para corrigir isso, porque muitas vezes há uma reversão naquele quadro que você está se colocando. Não é? Olha, eu estou tomando muita medicação. Ajusta as medicações, vê o que você realmente tem necessidade, sai desse quadro para você começar a melhorar essa sua parte de memória e você sair, não se colocar na posição que isso sim, lá na frente pode vir a desencadear um problema aí demencial, entendeu? Então assim, é muito importante você entender isso para você conseguir ter uma ação no começo daquilo que está acontecendo, tá? Conseguir trabalhar em cima para não desenvolver a patologia em si, entendeu? E diferente daquele paciente que já está com o problema instalado, que tem um corte na linha do tempo dele ali e que ele realmente não lembra, ele precisa de iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então é extremamente importante você entender o que é o esquecimento patológico, o que é o esquecimento que está às vias de virar um esquecimento patológico e trabalhar em cima disso. É sempre interessante que você esteja com a cabeça aberta, a mente aberta para você entender o que está acontecendo e conseguir ajustar aquilo que está em caminhos de dar errado, em vias de dar errado, entendeu? Então assim, memória é uma habilidade, uma das habilidades mentais principais, ela é a base de tudo. Ela é a base de todo o conhecimento da formação de uma pessoa, de uma formação de um caráter. Então é preciso levar em consideração tudo que acontece referente à memória da pessoa, né? Mas é preciso levar em consideração todos os fatos que levam à alteração da memória até que você venha a pensar num quadro demencial, tá? Nem tudo é demência, mas tudo precisa ser realmente pensado, estudado, repensado. Às vezes uma mudança na rotina pode ajudar no fluxo da uma linha de pensamento, pode ajudar a melhorar um padrão de vida, trazer uma qualidade maior de vida para esse idoso. Principalmente, a gente fala principalmente idoso porque assim,
naturalmente, com o envelhecimento, a idade mais avançada já traz um prejuízo para a parte de memória, que é uma lentidão maior, uma dificuldade maior e uma probabilidade maior de desenvolver um quadro demencial. E aí por isso, porque eu preciso ter uma atenção na fase, nessa fase que é uma fase mais idosa, que é uma fase que eu preciso ter uma atenção maior na parte da memória, tá? Então vai uma dica aí que a gente precisa sempre estar tendo uma vida organizada, uma vida mais regrada, uma vida com uma atenção maior para tudo que a gente faz no dia a dia, para a gente conseguir ter qualidade. Não só falando do idoso, mas do jovem também, do adulto mais jovem também. Porque precisa ter uma organização no fluxo de pensamento, fluxo de trabalho, para você conseguir ter uma vida mais sadia e conseguir trazer uma vida com mais qualidade, tanto para o jovem quanto para o idoso também. Você quer ter uma vida idosa com qualidade? Tenha uma vida regrada, tenha uma vida mais tranquila, tenha um fluxo de trabalho, de pensamentos que são contínuos, tenha rotinas, que são coisas que vão te trazer uma maior qualidade e uma maior assertividade no que você está fazendo de bom para você e para sua família. Tá aí a dica, gente. Até mais.